Você vai acompanhar agora o drama de uma família vítima da impunidade. Em 2018, o carro em que eles estavam foi atingido por outro que vinha em alta velocidade. O acidente matou 2 pessoas e deixou 2 paraplégicas. Hoje, 6 anos depois, o principal suspeito do acidente segue uma vida tranquila, sem nunca ter indenizado as vítimas. Segundo o advogado delas, o motorista estaria escondendo bens para não ter que pagar a dívida. 2 carros importados disputam um racha em alta velocidade na rodovia. E o desfecho é o pior possível. Eu sofri uma pancada que ele me jogou quase 1 quilômetro para frente. Rodopiando ainda. E nisso começou a pegar fogo. 2 mães mortas. O trauma, o meu filho no Dia das Mães não ter a mãe para dar um presente Dia das Mães, um feliz Dia da Mãe. Um bebê agora órfão de mãe, paraplégico. E um pai de 3 crianças, agora sem a esposa, também. Agora eu vivo mais num hospital do que aqui. O principal responsável, segundo a justiça, é este empresário, um construtor de 56 anos, dono de carros importados, que leva uma vida confortável em área nobre de São Paulo. Eu tenho compaixão pelas pessoas. E que nunca procurou as vítimas. Os meus advogados me informaram para não ter contato com ninguém por enquanto. 6 anos depois, a dívida do empresário com as vítimas em valores corrigidos se aproxima dos 2 milhões de reais. Para o Wesley, o dia começa às 5 da manhã. Ele é motorista de aplicativo, trabalha 14 horas por dia. Estrutura financeira não tem nenhuma. O que a gente trabalha é para manter os custos com ele. Wesley está falando do filho, Enzo, de 7 anos. Ele tem custo de cadeira de roda, ele tem custo de órtese, ele tem custo de colete, tem custo de fralda. Enzo perdeu a mãe e os movimentos das pernas e de parte do tronco quando tinha 1 ano e 7 meses. Tirei o cochilo e eu acordei com a pancada. E aí, quando eu escutei a batida, eu já abri o olho. E aí eu só vi o carro rodando, não parava de rodar. A mulher do Wesley, Vitória, estava sentada no banco de trás com o filho no colo. Tirei ele do colo dela, peguei ele e entreguei ele para uma das pessoas que estavam ajudando. E aí ela perguntou dele e falou que me amava e desmaiou. Vitória morreu aos 21 anos. Ao lado dela, também no banco de trás, estavam mais 3 crianças e a mãe delas, Juliana, mulher do André Jardim, que dirigia o carro. O meu filho pequeno amamentava, tinha 1 ano só. Não sai, ele não conhece nem a mãe, só por foto. Não lembra de nada. Aí mudou muito, né? Você sente falta dela ainda? O pior que a gente acha que já superou, mas ele começa falando. Aos 38 anos, André se viu paraplégico, viúvo e com 3 filhos pequenos para criar. Eu perdi os meus filhos praticamente por 5 anos, porque eu não conseguia cuidar nem de mim, então eu tive que me mudar para casa dos meus pais. Eu fiquei 5 meses e meio internado. A tragédia que se abateu sobre essas 2 famílias para a justiça foi causada pelo empresário do ramo de construção, André Micheletti. O cara mais de 200 por hora na rodovia. Numa rodovia de 120. Eu sei a pancada que foi aquela batida. Eu fiquei quase 2 meses sem aguentar andar. Micheletti dirigia um carro importado avaliado em R$200 mil. Ao lado dele, a mulher. E no banco de trás, um funcionário. De acordo com a justiça, Micheletti disputava um racha com outro carrão, dirigido por um policial civil. Tem muita testemunha que viu que eles estavam na direita, pelo que eu saiba é o Camaro na direita, e a Mercedes, que é o que bateu em mim, na esquerda. Não há indícios de que se conheciam antes. Não houve aparentemente prévia combinação. Simplesmente se encontraram e ali tentaram brincar com os carros. Uma brincadeira que custou caro. Trafegando naquela velocidade, eles assumiram o risco de praticar o crime que praticaram. Foram 2 homicídios consumados, porque as 2 mães de família
morreram ali na hora. André Micheletti foi preso em flagrante. Ficou detido por pouco mais de 30 dias, mas a justiça atendeu a um pedido da defesa para que ele respondesse ao processo criminal em liberdade. Micheletti é acusado de duplo homicídio, lesão corporal e dirigir em velocidade incompatível. 6 anos já se passaram e até hoje o empresário não foi julgado. Em outros 2 processos de indenização, Micheletti já foi condenado. Para Enzo, ele precisa pagar meio salário mínimo por mês pelo resto da vida, além de R$150 mil por danos morais e estéticos. E ainda a metade das despesas do funeral de Vitória, a mãe de Enzo. Para André Jardim, Micheletti foi condenado a pagar um salário mínimo vitalício e R$400 mil de indenização, além de arcar com todas as despesas do funeral da mulher dele. As condenações foram entre 2021 e 2022. A justiça entendeu que havia prova suficiente da culpa de Micheletti e que ele conduzia o veículo em velocidade superior àquela permitida na via e de forma, no mínimo, imprudente. O empresário, até agora, não respeitou a decisão judicial. Nos 2 processos, ele está procrastinando o pagamento. Então, ele não tem bens em nome dele, na pessoa jurídica dele não foi encontrado nada. Nos registros oficiais, Micheletti tem 2 apartamentos. Um deles é neste condomínio, em área nobre da Zona Sul de São Paulo. O outro, a 2 quilômetros de distância, onde o empresário é visto com frequência aproveitando a piscina. A própria vida dele, a ostentação dele, etc., comprova que ele não está nessa situação de miséria que ele alega estar para não pagar as condenações que já sofreu. Em 2018, ano do acidente, a justiça bloqueou a venda de um Porsche que estava em nome de Micheletti. Pelo menos 4 outros carros de luxo também já foram flagrados nas vagas de garagem do empresário. Todos registrados em nomes de terceiros. O juiz bloqueou todos esses veículos e intimou agora essas pessoas que estão com o nome do carro para explicar na justiça por que esses carros estão sendo utilizados pelo André e pela esposa, se não são um deles. Em depoimento à justiça, Micheletti evitou revelar sua renda mensal. Eu não tenho ganho específico. As minhas receitas são muito variáveis, então depende de obra. Então, logo após o acidente, eu fui preso e depois eu tive uma depressão. Então, eu estou há mais de 1 ano e 6 meses, 7 meses, sem ganhar R$1. O empresário também estava com a carteira de habilitação cassada havia 2 anos. Eu não tinha ciência de pontuação. E para a justiça, ele negou que estivesse disputando um racha. Eu estava a 120 km por hora, com piloto automático. Micheletti colocou a culpa do acidente no motorista que ficou paraplégico, André Jardim. A hora que eu estava passando a EcoSport, numa distância assim, de menos de 5 metros, a EcoSport entrou na minha frente, sem dar sinal, sem nada. Uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça é que ele no vidro traseiro, como foi muito próximo, no vidro traseiro ele não tinha visibilidade nenhuma pelo retrovisor do meio. Porque estava tudo tampado com cobertores, com mala, com geladeira, com um monte de coisa. Jardim também tinha carteira suspensa por excesso de pontos. No banco de trás, além das 2 mulheres, havia 2 bebês e 3 crianças. O meu erro era esse, que não alterou nada no acidente, né? Que não contribuiu para o acidente. O que contribuiu foi o excesso de velocidade que ele estava, né? Para ele ter afundado o meu carro do jeito que ele afundou e morrer 2 pessoas no banco de trás na mesma hora, ele não estava a menos de 200. Pelo menos 2 testemunhas que não conheciam as vítimas também contradizem o empresário. Um homem disse que viu o veículo Mercedes passando em alta velocidade, o que inclusive fez seu carro balançar. Outro homem afirmou que acredita que a Mercedes estava a uma velocidade de 180 km por hora, tanto que, ao passar, causou um deslocamento de ar, fazendo o carro em que estava balançar. Fato é que naquela atitude de acelerar, causaram um acidente que desgraçou 2 famílias e agem
como se nada tivesse acontecido, até assumindo a posição de vítimas. O que se espera é a punição. O Domingo Espetacular procurou Micheletti nos 2 endereços dele. O empresário estava de mudança. Tentamos contato também por telefone. A mulher do empresário chegou a atender a ligação. Alô, Thaís? Oi, Thaís, meu nome é Patrícia, eu sou repórter do Domingo Espetacular, tudo bem? Eu queria muito poder ouvir o André e a versão dele sobre essa batida. Desligou. Em depoimento, Thaís Orsolin defendeu o marido. Mas não acredito que não, meu marido vai fazer um racha comigo, que funcionário da justiça tem que ir trabalhar, fazer um racha com a gente do carro. O policial civil Ariovaldo Soares, que dirigia o outro carro, também negou que estivesse disputando um racha. De forma alguma, nem com ninguém, muito menos com esse rapaz aí que tem a Mercedes, que estava no meio do acidente aí. Não vi essa Mercedes, não vi a EcoSport. Além do trauma, as vítimas ainda convivem com o gosto amargo da injustiça. A justiça parece que funciona só para os menos afortunados, vamos dizer assim. Quem tem dinheiro no Brasil faz o que quer. O cara pegou 1 mês e meio, matou 2 pessoas. A vida dele não mudou em nada. Piscina, carros de luxo, é tudo. E eu não quero nada disso, só quero que ele pague pelo que ele fez.